Gente, hoje eu vim contar essa história que está no título pra vocês. Eu tinha feito um vídeo tão legal, mas tão legal que meu celular não salvou. Tô um pouco decepcionada com ele, com certeza, mas enfim, a gente releva, né? Hoje eu vim contar essa história do título que o genitor pediu pra meu bebê com 6 meses de gestação. Vamos começar do princípio. Eu me chamo Gabriela, eu tenho 19 anos e eu tenho um bebê atualmente de 4 meses. E essa história foi recente. Bom, não sei se vocês acompanharam ou acompanham, mas eu descobri bem tarde, né? A minha gestação bem tarde. Com 6 Mas enfim, foi bem difícil porque eu descobri tarde. E o que aconteceu? Eu estava na transição do ensino médio para faculdade. E nessa transição eu decidi que eu iria tirar um tempo pra mim, mas não de meses, só nas férias mesmo, sabe? Pra eu começar a faculdade. Mas tem um tempo pra curtir, sabe? Pelo menos as férias. Então eu fui viajar com alguns amigos. E o genitor do meu filho, a gente tem esse ciclo de amizades em comum, né? Então o que aconteceu? A gente ficou, só que aí eu segui minha vida. Ficou durante 2 meses, inclusive. Só que aí eu segui minha vida porque eu iria começar a faculdade. Só que, gente, do nada, meu psicológico ficou tão ruim, mas tão ruim, isso antes de eu descobrir, né? Que eu me afastei de todo mundo, eu não tinha psicológico pra começar e eu não tava entendendo por que isso estava acontecendo. Só que já era na minha barquinha, né? Então, talvez se eu tivesse tido contato com amigos, eles iriam perceber que eu estava estranha e que talvez poderia ser isso, né? Mas eu simplesmente me isolei de todo mundo durante 6 meses. 6 meses eu não queria contato com ninguém, eu não respondia ninguém no WhatsApp, eu não saía da minha cama. Eu saía assim pra tomar banho e era o que dava, entendeu? Então, assim, logo que eu descobri, eu fiquei muito sem reação, porque eu já não tinha amigos, eu tinha colegas, entendeu? Todo mundo se afastou de mim porque eu tava estranha e ninguém, ao invés de me dar apoio, eles sumiram. Simplesmente isso. Então, minha primeira reação foi o quê? Chegar até essa pessoa. E ele simplesmente falou, interrompe. Não, impossível. Não quero, não vou assumir. E ou você faz isso ou você se vira sozinha. Infelizmente é uma realidade muito comum, né? Não é algo difícil da gente se ver hoje em dia. Mas enfim, eu não imaginei que eu iria passar por isso. Até porque eu sempre fui uma menina muito focada, muito centrada em estudos. Eu nunca ficava assim, sabe? Inclusive eu tinha acabado de sair a minha cachorra de um relacionamento de 3 anos. Então era bem longo, tava com a minha cabeça meio confusa ainda, sabe? Mas bom, gente, essa foi a reação imediata dele. Mas até aí, ele levou um baque também. Eu pensei, não, vou deixar passar, deixar ele pensar no que ele falou. E depois talvez eu tente contato novamente. E aí o que aconteceu? Eu tentei me reaproximar das pessoas que eu era próxima antes pra tentar conversar. Só que essas pessoas contaram pra ele, chegaram tipo assim, eu fiquei sabendo que você vai ser pai. Gente, pra quê? Esse menino me ameaçou de tudo que é jeito. Ele falou que ele ia tirar satisfação no portão. Ele falou que ele ia criar a criança sozinho. Depois ele falou que ia tirar satisfação com os meus pais. E satisfação não é, tipo, conversar amigavelmente. Isso é que vocês me entendem, né? E aí foi começando a elevar o nível. E eu já tava com a minha cabeça. Porque não era. A vida do pai não para, né? Quem para é a vida da mãe. Ou seja, eu ia ter que deixar meus planos, minha faculdade, eu ia ter que deixar tudo de lado pra conseguir lidar com isso, né? Então, assim, em nenhum momento ele pensou no meu lado, só no dele, né? Eu não quero ser pai, então vou ferrar com ela. Basicamente isso. E aí, gente, depois disso eu tava tão abalada que eu só falei, cara, eu não quero confusão. Só segue sua vida, eu sigo a minha e a gente segue assim mesmo, tá? Foi o que aconteceu. Terminei de lidar com isso sozinha. Fui pro parto sozinha, registrei sozinha. Até o oficial de justiça veio me perguntar por que eu registrei sozinha, né? E eu tenho que explicar a situação. E aí começou um outro dilema, que ele voltou de novo e começou uma confusão, e está uma confusão. Mas assim,
escolhas e consequências, né, gente? Não fiz esse vídeo pra ser julgado, até porque foi muito... A minha cidade é uma cidade pequena. E uma das principais pessoas que eu confiei em contar, que era minha professora, eu estava contando exatamente com todos os detalhes, todos os pingos no i. Ela falou que eu era bitomaníaca, que eu estava inventando muita história, que não era possível isso ser verdade. E começou a espalhar pros meus ex e virou motivo de chacota na minha cidade, que, ai, ela tem um filho sem pai. E isso começou durante a minha gestação, então assim, piorou muito mais. Eu descobri que amigos e colegas falaram muito pelas costas. E quando me viu, eu estava sozinha, mergulhando, nadando sozinha no meio do mar, uma finitude. E não foi nada fácil. E eu criei esse canal justamente para contar minha rotina, contar minha história, o desenrolar disso. Hoje, graças a Deus, meu bebê está bem saudável. Eu consegui. Ele está com 4 meses, está, assim, a criança mais fofa do mundo, mais lindo, tá? Graças a Deus, deu tudo certo. Deus estava no controle, Deus não soltou minha mão no momento nenhum. Mas foi algo que vai e está marcado pelo resto da minha vida, infelizmente. Então, assim, gente, eu contei justamente por causa disso e porque eu queria que vocês me conhecessem nesse canal, né? A realidade. Meu objetivo não é expor ninguém, dar nome de ninguém, dar cara de ninguém, é realmente contar o meu relato. E talvez, né, que sirva de inspiração, superação para outras meninas que estão acontecendo mesmo, que a gente se ajuda, a gente se acompanha, a gente se aconselha. E, enfim. E graças a Deus está chegando uma fase que eu tô super ansiosa do meu bebê, que é a introdução alimentar. E eu pretendo gravar tudo, eu pretendo compartilhar tudo aqui com vocês. Que Deus esteja no controle sempre, né? Para que eu consiga, para que eu dê conta mais uma vez dessa nova fase, né? Porque, querendo ou não, eu tenho 19 anos ainda, não sou uma mulher, quer dizer, agora eu sou, né? Sou uma mulher, sou uma mãe com responsabilidades, com deveres e obrigações, mas eu quero mostrar pra vocês essa minha volta à realidade, que eu vou voltar aos estudos, né? Que era algo que eu não pretendia ter parado, mas tudo na vida tem um propósito, então eu tive que dar essa pausa. E eu vou mostrar minha rotina, essas coisas. Gente, lembrando que eu não fiz esse vídeo pra ter julgamento. Obviamente vai ter, né? Mas assim, eu queria realmente compartilhar minha realidade para que pessoas se identificassem, talvez. E a gente conseguisse criar uma comunidade legal, que eu conseguisse compartilhar ser eu mesma. Porque realmente eu não tenho amigos, não tenho ninguém que eu possa desabafar. Então assim, eu pensei, cara, por que não começar a mostrar minha rotina e minha realidade? Que é algo que eu gosto muito na internet e que eu pretendo começar a trabalhar e tornar minha principal fonte de renda. Então é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu tinha gravado um vídeo tão legal, gente, tão legal, me maquiando, que não ficava só eu falando aqui, só eu fofocando. Mas eu só lá decidi não salvar, né? Acontece. E é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Esse final de semana eu vou fazer uma viagem com meu bebê e eu vou gravar tudo. E acompanhem, me sigam, deixem um like no vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.